Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Vamos começar bem a semana? Vamos falar aí de CIPEM? Você conhece o CIPEM? Eu vou ver o nome completinho aqui para você, porque é bem grande, ó. Centro das Indústrias de Produtos, Produtoras e Exportadoras de Madeira de Mato Grosso. Grace, por que tá falando do CIPEM em plena segunda-feira? Calma, que você sabe que nós vamos entrar numas políticas aí, né? Para falar sobre isso, nós vamos falar sobre o presidente que foi reeleito. Ele fez um bom trabalho e o povo reelegeu ele, que é o nosso querido Ednei Blasius. Presidente, o senhor fez um bom trabalho, né? Que conseguiu aí um novo mandato. Seja bem-vindo. Eu agradeço o espaço, Grace, por estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o setor de base florestal, sobre esse setor tão importante para o estado do Mato Grosso, que contribui bastante, né? E sim, nós fomos reeleitos agora, né? O CIPEM, ele é uma organização do setor de base florestal aqui do estado de Mato Grosso, onde nós tem uma composição de 8 sindicatos patronais, dividido pelo estado de Mato Grosso, e fomos reeleitos ao cargo. Basicamente, nós mantivemos a mesma diretoria, né? E a diretoria, as pessoas entenderam que era importante dar continuidade nesse trabalho que nós viemos desenvolvendo, então fui reeleito para mais 2 anos aí à frente do setor. Como que eu pronuncio? É setor madeireiro? O CIPEM, ele é o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do estado de Mato Grosso. Então, todas as demandas que envolvem o setor florestal, a indústria madeira, o setor madeireiro, manejo florestal, é o CIPEM que faz essa coordenação, essa organização, discute legislação, atua junto às instituições, aos governos, estadual, federal. Então, tudo que quanto a demanda é o CIPEM que tem a missão de tentar solucionar e ajudar a desenvolver esse setor tão importante. Agora, presidente, o senhor deixou o cargo recentemente e assumiu novamente. O que o senhor conseguiu destravar do setor na sua primeira gestão? Olha, nós tivemos muito avanço ao longo desses 2 anos, principalmente em legislações, sabe, normatizações que nós temos que conciliar hoje. O setor florestal, ele tem que ter uma conciliação. Nós temos que estar focado no meio ambiente e também na parte econômica, tem que criar um equilíbrio. E isso nós conseguimos fazer bastante ao longo desses 2 anos. Eu lembro que logo quando nós assumimos o CIPEM, uma das primeiras grandes vitórias que tivemos para o setor florestal foi aumentar o prazo das autorizações de manejo florestais, que eram 12 meses, e aí você tinha que fazer todo um processo burocrático de renovação, discussão, passar por reanálise dentro da SEMA para renovar por mais 12. Então nós conseguimos mudar para 24 meses direto, então já ajudou muito o setor florestal. Depois nós avançamos muito na implantação dos sistemas de rastreabilidade. Depois de conseguirmos isenções de taxas de biomassa, de resíduos florestais. Então, foram várias ações, além também de tentar promover o setor a nível nacional e internacional. Assim como o agro, existe assim também muito preconceito com o empresário madeireiro, ainda mais aqui em Mato Grosso, né? Principalmente ali, o pessoal da Amazônia fala muito que Mato Grosso desmata. O setor madeireiro, ele tem também, eu vou perguntar uma coisa óbvia, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Ele tem que seguir muito mais à risca a lei ambiental, florestal, para poder comercializar os produtos, porque a rigidez do agro, muitos que vêm aqui já falam, Grace, a gente segue milhões de regras que as pessoas não têm noção, nem em outros países têm, e eles ficam exigindo coisa nossa que eles nem cumprem. Sim. O setor florestal hoje, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, na verdade a legislação para o setor florestal, ela vem de nível federal para estadual, né? Então quem rege inicialmente é o CONAMA, IBAMA, depois Secretaria de Meio Ambiente. E sim, nós temos uma legislação, eu acho que é uma das mais avançadas no mundo. Acho que o setor florestal aqui do estado do Mato Grosso é um dos setores mais fiscalizado, monitorado, com regras super exigentes para nível de exploração florestal. E tem situações que nós avançamos a tal ponto que hoje nós temos um Cisflora, que chama Cisflora 2.0, que é um sistema de rastreabilidade da madeira de ponta a ponta, que hoje você consegue saber a localização exata, o dia, o momento e quem que fez a colheita de uma árvore. Então nós avançamos muito nesse quesito. E sim, muita regra, muita legislação. Tem umas que são benéficas para o setor, mas tem umas também que ainda geram muito entrave, e esse é um desafio que nós temos que trabalhar. Qual delas, por exemplo? Por exemplo, nós temos hoje uma instrução normativa que o IBAMA lançou recentemente,
onde colocou regras super exigentes na questão de exploração de 2 espécies, 3 na verdade, que é o ipê e o cumaru e o cedro-rosa. Isso aí tirou fora dos manejos florestais um volume muito grande de madeiras pelo excesso de burocracia, e isso só existe no Brasil. Então são coisas que nós vamos ter que discutir ao longo do tempo. E esse é o grande desafio, esse é o grande desafio que o setor florestal precisa enfrentar. É realmente poder sentar na mesa e discutir políticas que equilibrem o meio ambiente com o econômico. Nós não podemos colocar de um lado da balança somente o meio ambiente. Nós temos que equilibrar o equilíbrio econômico com o social e o ambiental. E às vezes nem sempre a gente consegue. Então é um dos desafios que o setor enfrenta ainda. Então, assim, às vezes o excesso de burocracia atrapalha o setor no desenvolvimento de atividade, no desenvolvimento de aproveitamento de madeira, de você gerar mais emprego, de você poder exportar mais, de produzir mais madeira. Então, o empresário, às vezes, ele demora 6 meses ou mais, ou um ano, para poder conseguir uma autorização com o excesso de análise, o excesso de burocracia que existe dentro do setor. Nossa, bem burocrático, né? Muito burocrático hoje. Agora sim, você está assumindo uma nova fase aí do seu trabalho dentro do CIPEM e já pega uma bomba, que é o tarifaço do Trump, né? Do presidente Donald Trump. Já tem empresários que estão sendo afetados aqui em Mato Grosso? Você já tem conhecimento? Sim. O tarifaço do Trump, ele tarifou o Brasil, na verdade, o Mato Grosso foi impactado em 50%. Era o 10%, ele levou para 50%. No ano passado, nós exportamos aproximadamente 13 milhões de dólares. Esse ano nós estávamos com 8,6 milhões de dólares até o primeiro semestre. Então nós tínhamos uma previsão aí, talvez chegar próximo de 20 milhões. Era um número pequeno ainda, eu acho que nós tínhamos condição de aumentar mais. Porém, o produto americano que o Mato Grosso, o Brasil exporta, é basicamente um produto chamado de pisos. Pisos de madeira maciço. O que é um piso? É um produto pronto, que vai com verniz, que ele é pintado ou sem verniz, que é para ser instalado basicamente na casa americana. É um produto muito peculiar, com medidas específicas, voltado basicamente para o mercado americano. Então, quando eu levo uma taxação para 50%, eu basicamente inviabilizo toda a comercialização desse produto do produtor mato-grossense e também do cliente americano. Eu não consigo realocar esse produto em outros países. Nem no mercado europeu, nem no mercado asiático, nem no Oriente Médio, nem em outro local, porque ele é um produto voltado para o produto americano. E sim, nós temos algumas empresas que foram impactadas diretamente. Nós temos empresas que têm linhas de produção 100% voltada para o mercado americano. O que é uma linha de produção, Grace? É toda uma estrutura de maquinário, barracões, estrutura de indústria, pessoas qualificadas e treinadas para produzir aquele produto. E aí tem outro desafio muito grande. Dentro dessas linhas de produção, nós temos um número muito grande de pessoas. Porque é uma linha premium, sabe? Você pega uma madeira bruta. É bem personalizado, né? Você falou exatamente isso. É bem personalizado. É para casa deles essa madeira? É para casa deles. As casas deles lá são de madeira? O americano usa muita madeira, muito mais que o Brasil, por que pareça. É tradicional o mercado americano usar. Às vezes ele faz uma parte de engenheirada com um pouco de concreto e a parte de cima de madeira. E esse produto é aquele que vai instalado nas casas, no piso das casas mesmo. O americano adora a madeira brasileira. Eles não são fã de porcelanato igual nós. Eles gostam da madeira. Principalmente alguns países onde tem aquela região mais fria, um pouco mais tempo, então utilizam muita madeira. E aí nós temos uma linha de pessoas totalmente treinada para isso e com um grande volume de mulheres trabalhando. Porque a mulher tem essa acessibilidade de fazer um produto com mais detalhe, com mais requinte. Até porque é um produto que vai embalado numa caixa muito bonita, muito bem organizada, ele simplesmente retira e vai para instalar. E aí essas pessoas, essa mão de obra, essa linha de produção é somente para esse mercado americano. Então, só que existe toda uma cadeia produtiva em volta disso. Como que é o setor florestal hoje? Voltado basicamente para o mercado americano. Então nós temos essas indústrias que preparam esse produto para o mercado americano. Só que elas compram matéria-prima de várias outras indústrias menores. Exemplo, uma indústria aqui em Várzea Grande, ou lá em Alta Floresta, ou ali em Sinop, ele vai comprar madeira de várias outras cidades, de várias outras indústrias. Às vezes a indústria lá de Alta Floresta, que produz um piso para os Estados Unidos, ela comprou madeira de Colniza, Aripuanã, de Couto Iguaçu, Juruena, Nova Bandeirante, Piacá. Para fazer o piso lá. Para fazer o piso. Então eu vou juntando os volumes, né? Exemplo, Jatobá. É uma madeira que vai muito em piso para o mercado americano. Então, essas indústrias, elas compram de várias frentes, vão juntando os lotes para poder gerar uma linha de produção em série.
Então, quando eu corto um fornecimento de produto específico no mercado americano, automaticamente eu comprometo uma série de cadeias produtivas ali, uma série de negociações que tem uma inter-relação, desde o manejo florestal, ao transporte, a industrialização e a finalização do produto. Então, eu realmente eu dificulto muito uma cadeia produtiva. E aí vem o desafio. Onde nós iremos colocar esse produto? Que estão prontos nas indústrias. Onde nós iremos colocar? Nós não temos onde colocar esse produto. E essas, por exemplo, você citou as mulheres, né, que foram capacitadas para fazer esse piso americano. Elas aprenderam a fazer só esse piso americano, né? Exatamente. O que eu tenho que conversar... É uma capacidade muito específica delas. Exatamente. E aí agora elas estão paradas. Ela, assim, hoje as empresas ainda estão finalizando, porque você tem estoques prontos, né, e estão se organizando. Tem empresa que está reorganizando a sua linha de produção para a confecção de deck. O deck é aquele produto que você instala em volta das piscinas e tal. Certo. Então, estão tentando se reorganizar. O layout e tudo, algumas máquinas você consegue aproveitar, mas você tem que paralisar, porque tem máquinas que é especificamente para fazer piso. Tem uma máquina que é especificamente para pintar, para poder colocar um verniz no piso. E aí eu tenho o desafio que eu tenho que tentar realocar essa mão de obra. E aí tem a situação do mercado em si. Eu não tenho volume suficiente para colocar essa quantidade de madeira no mercado interno. Por mais que o Mato Grosso fornece madeira para mais de 10 estados brasileiros. O Mato Grosso é um grande fornecedor de madeira. Nosso maior volume ainda é o mercado brasileiro, porque nós trabalhamos com mais de 50 espécies de madeira aqui no Mato Grosso. Então, uma parte dela vai para exportação, mercado americano, outra vai para o mercado europeu, outra vai para a China, uma parte vai para a linha moveleira, outra vai para atender a construção civil, que é o maior comprador nosso de madeira no nível do Brasil. Mas se eu tiro esse volume de madeira do mercado americano, eu vou criar concorrência com outras madeiras que nós trabalhamos. Pois é. Se eu tiro o jatobá da exportação, que é uma espécie que vai muito no mercado americano, eu vou competir, essa madeira vai competir com outra espécie de madeira que vai para a construção civil. Então eu começo a gerar uma pressão em outros... No próprio setor. No próprio setor, em mercado que a gente atendia para baixo. É a lei da oferta e demanda. Se o mercado percebe que você tem excesso de produto, ele vai jogar o mercado para baixo. Não é normal isso. E aí, às vezes, o empresário comprou, fez compromisso, fez conta, fez cálculo daquele custo, daquela matéria-prima, considerando o valor agregado que ele ia inserir nela para o mercado americano, não para o mercado nacional. O mercado nacional não tem condição de pagar o valor que um produto americano chega ao nível. Então, assim, é o máximo do valor agregado. E, Grace, quanto mais eu agrego valor no meu produto, maior geração de emprego, maior geração de receita, né? Eu pegar o máximo que a floresta, o máximo que o manejo florestal forneceu e colocar o máximo de valor agregado nele, de mão de obra, de recursos humanos e de valor. Então, nós temos que incentivar cada vez mais a exportação. E fica uma lição para nós, né? Realmente da gente tentar buscar novos mercados. Novos mercados. Nós temos que buscar novos mercados. Nós temos que abrir espaço para novos mercados. Nossa exportação é muito pequena perto do mercado. No ano passado, nós produzimos mais de 7 milhões de metros cúbicos de matéria-prima em tora, deu um pouco mais de 3 milhões e meio de madeira serrada. Então, essa exportação nós temos condições de aumentar muito mais. E esse eu digo que é o grande desafio do setor florestal, é o grande desafio do CIPEM, e é o grande desafio do Estado de Mato Grosso. Nós temos que sentar com o governo do Estado, com a SEDEC, com a Federação das Indústrias, com todos os entes envolvidos, com esse programa MT Invest que foi lançado agora, aí, que tem uma participação para poder promover o desenvolvimento do setor, de vários setores, nós temos que trabalhar para abrir novos mercados. Nós temos que explorar muito mais o mercado Oriente Médio, muito mais o mercado asiático, trabalhar mais o mercado europeu, a região aqui do México. Então, assim, tem vários países que nós temos que trabalhar. Até porque nós temos muita matéria-prima e variedade de espécies. Isso nos permite poder explorar várias frentes de negócio. Entendi. Assim, você falando da especificidade desse trabalho do piso americano, né, de madeira, qual município de Mato Grosso assim que está sofrendo bastante devido a isso? Por exemplo, Grace, olha,
esse trabalho é feito numa cidade tal e devido a isso, por exemplo, porque gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento dentro dessa cidade. Por exemplo, um jovem que trabalha lá, né, ou a família inteira às vezes trabalha lá. Sim. Nós temos um município. Os municípios mais impactados sempre são os dos extremos do estado de Mato Grosso. Exemplo, região do Aripuanã, que é uma grande produtora de madeira. Coniza, outra grande produtora de madeira. Nós temos ali Cotriguaçu, Juruena, Nova Bandeirantes, Apiacás, Alta Floresta. São regiões que têm ainda toda uma estrutura com uma dependência, né? Uma dependência muito grande, porque, você vê, o Coniza tem mais de 50 indústrias madeireiras. A Aripuanã também é um dos principais polos. Então, a madeira ainda é a principal fonte de geração de emprego, a principal fonte de geração de receita naquele município. Porque o manejo florestal, por exemplo, 1.000 hectares de manejo florestal, para você começa fazendo o projeto. Você tem um engenheiro, tem uma equipe de engenharia envolvida nisso. Aí depois você tem toda uma equipe técnica de profissionais que vão fazer aquele levantamento florestal, em média de 20 a 30 pessoas. Depois vem processamento, vem para a SEMA, faz análise, devolve, aprovou. A exploração florestal, você precisa pelo menos de 30 a 40 pessoas dentro do manejo florestal só para fazer a exploração do jeito que precisa ser feito hoje. Com operador de máquinas, com pessoal que faz aquele romaneio, cadeia de custódia, rastreabilidade. Hoje você consegue rastrear a madeira no celular. Se eu acessar aqui o meu celular, eu consigo saber se uma árvore está sendo colhida agora, em tempo real. Então nós avançamos muito nisso. E quanto mais tecnologia, maior você tem tudo uma relação, tem um operador da máquina, mas você tem um cara da tecnologia junto. Aí você tem todas as pessoas que fazem o transporte, os freteiros, caminhoneiros que transportam a madeira até a indústria. Aí eu tenho um posto de combustível envolvido, eu tenho um borracheiro envolvido, tem autopeças envolvidas, os restaurantes, né? Nossa, é muito grande. É muito grande a cadeia produtiva. Aí você vem para dentro de uma indústria madeira. Uma indústria madeira, por menor que ela seja, tem 30 pessoas trabalhando dentro dela. 30? 30. É uma indústria pequena, 30 pessoas. Aí depois, essa indústria transporta essa madeira serrada até a indústria que vai fazer a exportação. Aí dentro dessa exportação, ainda estou falando de empresas com mais de 150, 200 pessoas. Então, assim, existe toda uma cadeia que está no redor do setor florestal muito importante. Então, essas cidades do interior são as principais impactadas. Nós estamos presentes em mais de 60 cidades aqui no estado do Mato Grosso, mas as cidades do extremo são as principais impactadas porque são as maiores produtoras de madeira. Exemplo, Sinop é um grande polo industrial, produz muita madeira. Só que a Sinop ela vai ser impactada? Lógico, o setor vai ser muito impactado. Só que a cidade em si ela tem uma estrutura maior. Tem outros negócios. Tem também, outros negócios. Já o Aripuanã não tem, Coniza não tem, a Juína tem menos, a Alta Floresta tem um pouco, mas a Piacás não. Piacás, a principal fonte é madeira. A Nova Bandeirantes, a principal fonte é madeira. Cotriguaçu, a principal fonte é madeira. Então, essas cidades que ainda têm a sua matriz econômica basicamente na madeira são as principais impactadas, direto ou indiretamente. Qualquer mercado que eu fecho a porta, é uma matéria-prima que vai ter uma menor valor agregado, é menos emprego que eu vou deixar de gerar. Na verdade, nós temos que virar a chave, nós temos que fazer com que o produto do Mato Grosso ele saia daqui com o máximo de valor agregado. Nós não podemos ser simplesmente produtor de commodities, produtor de madeira serrada em bruta. Nós temos que pegar o que as nossas florestas nos dão e transformar ela no máximo de produto de valor agregado possível. Então, assim, mas nós vamos trabalhar muito para tentar abrir novos mercados. E nós também que acreditamos. Eu, particularmente, acredito que no momento certo, não muito distante, nós vamos sentar. Até vai ter uma reunião agora, dia 3, dia 4, lá em Washington. Nós vamos ter representante nosso lá também para discutir, para tentar. E a hora que o governo americano entender que esse produto nosso não atrapalha em nada a economia americana, eu acredito que eles vão rever essa taxação. Vão recuar, né? Vão recuar. Nós não temos, esse produto nosso ele não tem concorrência direta com a madeira americana, diferentemente do Canadá. O Canadá compete diretamente com a madeira americana. O nosso Mato Grosso não. A nossa madeira é madeira maciça, madeira nativa, é muito específica. E eles nem produzem esse tipo de produto lá. Então, nós não temos concorrência direta. E eles têm uma dependência do nosso produto, então. Tem uma dependência. Por mais que você tenha uns estoques lá, mas esses estoques vão baixar. Né? Então, vai chegar um momento que vai impactar. Ontem nós estávamos vendo ali na televisão, você vê, já tem uma inflação altíssima. A carne nos Estados Unidos subiu um valor absurdo. Então, o ex-ministro Nery Geller esteve aqui e justamente ele apontou isso. Ele falou, Grace, olha, eu abri muitos mercados quando eu estava no mapa
inclusive para o Irã e tal. E eu falo para você, eu estou prevendo que ele vai recuar, porque, por exemplo, carne boa igual a brasileira não tem. E aí você também é outro especialista em um setor específico que está me apontando isso, igual essa questão do piso, né? Sim. Eles são bem dependentes. Igual a carne bovina, a madeira também vai na mesma linha. Nós conseguimos fazer um produto de alto valor agregado, com uma excelente qualidade e com baixo custo. A madeira brasileira é muito barata. O próprio consumidor, será que vai apertar? O americano, o consumidor americano, ele sabe que o nosso produto tem qualidade, tem valor agregado com baixo custo. Nós produzimos a nossa madeira, ainda é um dos produtos mais baratos a nível de mundo. Muito barato o nosso produto, com muita qualidade. Então o americano, ele aprendeu a comprar esse produto, ele utiliza esse produto nosso. Tem outros países que produzem madeira também, vizinho nosso, como o Peru, ali os países circunvizinhos. Mas igual o produto nosso, com a qualidade nossa, só o Brasil tem. Mato Grosso tem, o estado do Pará tem. E nós, do Mato Grosso, somos líderes na questão de qualidade de produto de ponta a ponta. Temos indústrias aqui que tem umas linhas premium. Se você vê um piso de madeira maciça, se você tiver a opção entre colocar o piso de madeira e colocar um porcelanato de alto padrão, você prefere o piso. E tão bonito, tão bem feito que é o produto nosso. Nossa. E vamos lá, ó. O presidente Lula anunciou aí o Plano Brasil Soberano, né? Não sei se vocês acompanharam, e ele falou que vai injetar aí 30 bilhões, né, de linha de crédito para as empresas afetadas. Vai ajudar o setor madeireiro, esse plano dele? Como que você está avaliando essa articulação do presidente Lula para vocês? Porque igual você me falou que vai ter uma reunião, né? Essa reunião vai ter, mas essa reunião que vai ter lá em Washington agora vai ser a reunião do setor produtivo. Não tem nada a ver com o governo. Não tem nada. O governo está fazendo sinceridade, o governo federal tem feito muito pouco nessa questão da taxação. Você acha que ele tinha que baixar um pouco a bola e conversar? Eu acho que tinha que sentar para dialogar. Eu acho que é o diálogo. Mas então, é porque fica aquela, né? Ele que tem que ligar. Aí o outro fala, aí o Trump fala, ele que me ligue. Aí o Lula, não, quem tem que me ligar é ele. E aí a gente que fica penando no meio do... Essa polarização política que se instaurou aí, esses extremismos da extrema esquerda com a extrema direita, está prejudicando muito a economia do Brasil, e o setor florestal nosso está sendo super impactado. E aí nós já somos o elo mais fraco, sabe? A única coisa que o madeira sabe fazer é fazer barulho, né? Não tem que fazer barulho, porque dentro dessa cadeia produtiva nós somos o menor elo. Nós não temos como competir com o volume da carne, mas nós temos que fazer nossa briga, nosso espaço para tentar dialogar. Por exemplo, recentemente, uns 20 dias atrás, nós fizemos uma reunião entre as federações do Paraná, que também foi muito impactado. Nós descobrimos que a madeira nem estava no processo de discussão do governo. O governo federal achou que nós não estávamos mais taxados. Então, tem uma ideia, a falta de desinformações. Então, assim, nós temos que ir para cima, brigar para isso. Ele nem sabia que o setor está sendo afetado. Não, eles achou que tinha resolvido, porque quando logo no início, depois dos 30 dias, o governo lançou ali uma lista, o governo americano, dizendo que alguns itens não estavam sobretaxados. E ali ele colocou a madeira bruta. Então, naquela lista, a madeira serrada bruta não está sobretaxada. Mas a madeira sobretaxada bruta no mercado americano é 8% do volume que nós exportamos. Então, é mixaria, não ajuda em nada, né? Então, aí depois veio essa situação dessa discussão agora. Então, nós estamos fazendo nosso papel de discutir. Em relação a essa situação, eu acho que o Lula, o governo, eles deviam fazer uma ligação. Uma ligação não vai, sabe assim, eles estão aproveitando politicamente isso, sabe? Isso é muito ruim para a economia. E esse pacote que o governo está colocando é mais um dos muitos bilhões que eles prometem para os setores, mas eu particularmente, eu não acredito que isso vai chegar para o empresário de forma Por exemplo, um empresário lá de, vamos ver um aqui. Aripuanã. Ele vai conseguir essa linha de crédito de 30, não é 30 bilhões uma linha, tá, gente? É um pacotão. Tipo, ele vai ser beneficiado por esse pacote Plano Brasil, você acha? Eu acredito que não. Você sabe por quê? O governo federal ele prometeu uma linha de crédito altíssima para o produtor rural. Se você conversar com qualquer produtor rural, você vai ver que esse dinheiro não chegou. Para a maioria não chegou. Essa linha, esses bilhões que prometeram para o Plano Safra, cadê esse dinheiro? Não chegou. Sabe que esse dinheiro vai chegar? E mesmo se ele chegasse, tudo bem, eu coloco... E é uma linha de crédito, é um empréstimo, não é? Então, eu vou endividar mais o setor. O setor já está com... O setor já tem endividamento já. O empresário hoje, ele já tem a CC, ele já pegou vários, porque o exportador, ele pega muito a linha de crédito em dólar. É normal o exportador pegar o crédito. Por exemplo, a CC, um crédito você toma do banco, vários bancos, para você fazer a exportação. Você pega ele em dólar e você paga ele em dólar. Tá, ok. Agora eu pego 30 bilhões, pego 10 bilhões, pego 1 bilhão, não importa quantos bilhões. Eu pego 1 milhão de real lá
para a empresa nossa lá, de qualquer associado. Tá, se eu não tiver o mercado, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou tentar abrir no mercado e o produto. Eu não consigo realocar. O que o governo tem que trabalhar é a promoção da madeira mato-grossense, a promoção da madeira brasileira. O governo tem que investir hoje, eu acho que daria muito mais efetividade, realmente eu trabalho na abertura de mercado, é trabalho no diálogo, colocar em negociação. Então, se eu pego 1% desse valor aí e eu invisto em tratativas, em articulação, em negociação, em abertura de mercado, eu ajudo muito mais o setor do que eu colocar um empréstimo para o empresário. Entendi. E ele fala aqui, né? Plano Brasil Soberano é para proteger exportadores e trabalhadores. Então, mas como que eu vou... Eu posso colocar 1 milhão na minha empresa, só que se eu não tiver para quem vender, eu vou ficar parado igual. Vai vencer o prazo, vai correr o juro, e eu não vou conseguir produzir. Eu preciso produzir para pagar um dinheiro. Se eu tomo um dinheiro emprestado, por mais barato que seja a taxa de juro, em algum momento ela vai vencer. Esse crédito vai vencer. E eu tenho que pagar esse crédito. E o empresário só consegue pagar quando ele tem faturamento. Ele precisa ter receita. Como que ele vai ter, né? Exatamente. Meu Deus. Então, assim, quando eu falo, estou falando aqui da empresa especificamente que trabalha com o mercado americano. Ah, não, eu vou chegar naquele empresário, eu vou pegar, de repente, uma Apex Brasil, vou juntar as instituições e falar assim, ó, vem cá, empresário que exporta para os Estados Unidos. O que nós podemos fazer por você? Não, ajuda a gente a abrir mercado, vamos dialogar, vamos construir espaço. Vamos ver o que nós podemos fazer para abrir novos mercados. Aí eu estou ajudando o setor. Ele falou também disso, mas não especificou, né? Falou dessa questão de abrir mercados. Mas, por exemplo, você falou da China. O que a China consome da gente de madeira? A China eu fiquei curioso. A China é um grande comprador de madeira do Mato Grosso e do Brasil. Compra muita madeira. Mas é específico igual do americano ou não? Não, a China come de tudo. Só que é padrão do mercado do comprador chinês, que é produto barato. Mas compram muito. Eles compram aqui do Mato Grosso umas 20 espécies de madeira ou mais. Compra muita madeira, o chinês compra. Então, assim, inclusive nós estamos trabalhando ali já com o pessoal da SEDEC. Mas não paga muito, né? Pelo que não você pagam me muito. falou. Eles pagam assim, na verdade eles pagam menos, que o chinês gosta de comprar muita madeira. São pichicheiros, né? O chinês, ele compra muita madeira bruta. Porque o chinês, ele tem uma mão de obra muito barata lá. Então, para eles, é vantajoso eles comprarem a nossa madeira simplesmente serrada. Nós exportamos muito madeira. Eu pego a madeira, eu serro, faço um processo de secagem, embalo e mando para o chinês. E lá eles fazem a agregação de valor. É diferente do mercado americano, que ele pega o produto pronto. Nós chegamos a uma época aqui que você veja bem, ó, nós chegamos a uma época que nós mandávamos o produto nosso semi-acabado para a China. A China produzia o piso e revendia nos Estados Unidos mais barato que nós. Você veja, olha que logística interessante, você vê como é que... Por isso que eles são que são, né? Eles são que são por causa disso. Então, assim, compram muita madeira, só que um pouco mais barata e muita madeira simplesmente serrada. O que é uma madeira serrada? Eu pego uma árvore do manejo, colho ela, transformo em tora, depois eu faço um processo, simplesmente eu serro ela e seco. Então, esse é o principal produto que o chinês compra. Eles compram várias espécies, tauari, angelim, garapeira, então, o próprio jatobá, mas simplesmente serrado. Eles não compram quase nada em produto final acabado. Basicamente madeira bruta, mas compram bastante. Aí tem já a União Europeia, os países, Portugal, França, né, Inglaterra, outros países, eles já compram deck, mas compram menor quantidade. Entendi. Agora, Ednei, vamos lá, vamos priorizar aqui sua gestão. Vamos fazer seu plano de gestão do Ednei 2025, viu, Laís? Olha aí. Abrir mercados. Abrir mercado. É o primeiro... Prioridade. Meta. Nós já fizemos um trabalho muito bom ao longo desses 2 anos. Articular para abrir mercado, né? Nós participamos de vários eventos. Porque quando nós assumimos o CIPEM, porque assim, o setor florestal, o nosso setor é um setor que tem discussão, como diz o doutor, o setorzinho que tem discussão, que tem problema o tempo todo, né? Sabe? É um setorzinho que tem o tempo todo, o setor madeireiro tem. Mas eu percebo que vocês conversam muito e são muito unidos. Sim, o nosso setor é muito unido, o diferencial do nosso setor realmente é a nossa união, é a união do setor florestal, é a união do sindicato, é isso que faz a gente ter o nosso diferencial. Porque dentro aqui do estado do Mato Grosso, nós temos outras cadeias produtivas que são bem maiores do que nós. Mas essa união nossa, esse fortalecimento
conhecimento, essa junção faz com que nós tenhamos um papel de destaque para sentar na mesa com o IBAMA, para sentar na mesa com a SEMA, para sentar na mesa com o governo estadual, com o governo federal, com a Assembleia, com todos esses entes, porque nós precisamos dessas políticas públicas para ajudar o setor florestal. Então, em termos de mercado, nós já viemos fazendo. Quando assumimos o CIPEM, é o tempo todo discussão de norma, legislação, regras, uma série de situações. Mas de nada adianta nós termos legislações avançadas, nós não temos mercado. Então, nós participamos de vários eventos, nós participamos de feiras internacionais de madeira, inclusive já levamos até estande de madeira do estado do Mato Grosso para a França. A maior feira de madeira do mundo. Participamos recentemente da FEICOM. Nós avançamos muito. Nós colocamos a madeira mato-grossense no radar do mercado nacional e do mercado internacional. Recentemente assinamos uma parceria com o Sebrae para fazer rodadas de negócio. Fizemos uma rodada de negócio recentemente ali em Santa Catarina. Sebrae, Mato Grosso, com o CIPEM, Federação das Indústrias, Sebrae, Santa Catarina, onde nós conectamos os empresários mato-grossenses com os compradores daquela região, e todos que participaram da rodada de negócio fizeram negócios direto, um valor agregado, essa conexão. Então, esse papel da conexão entre o cliente e o comprador direto com o fornecedor de madeira mato-grossense é algo que nós temos que trabalhar cada vez mais. O exemplo está aí nessa tarifaça do Trump. Então, e aí, primeiro, então, o que está tirando o sono, abrir mercados para você, e qual que é a segunda prioridade? Nós temos que abrir mercado, trabalhar em modernização do nosso parque industrial. Nós temos que melhorar muito o nosso parque industrial. Nossas indústrias ainda estão assim, muito com maquinário muito defasada. Nós temos que trabalhar a abertura de linha de crédito para o empresário poder investir, mas também com garantia de fonte de matéria-prima. Diferentemente dos outros estados, aqui do Mato Grosso, nós não temos concessões florestais. Toda madeira, todo manejo florestal é feito no imóvel rural particular, de um produtor rural. Então, esses mais de 5 milhões de hectares que nós temos de área manejada no estado, está dentro do imóvel rural de um produtor rural. Mas nós temos que abrir, nós temos muitas áreas que nós podemos trabalhar. Eu acho que nós temos que avançar aí, sentar com o governo federal, com o governo estadual. Nós temos que trabalhar hoje para transformar algumas áreas nossas, alguns desses parques, essas reservas extrativistas, em concessões florestais. Nós temos que avançar, nós temos que poder pegar uma reserva indígena hoje e discutir isso, e poder fazer o manejo florestal na reserva indígena. Você vai mexer logo com indígenas, vai criar problema. Não, mas nós temos que discutir isso, sabe? Se nós não colocarmos na mesa... É um vespeiro que você quer enfiar a mão, assim, mas nós podemos fazer isso. O governo federal ele tem que entender que eu tenho que gerar receita. O manejo florestal, ele é uma atividade sustentável, é uma atividade ecologicamente correta. Eu vou fazer uma colheita seletiva. Então, se na regra geral dos imóveis rurais particulares eu colho 30 metros por hectare, vamos fazer 15 metros só numa reserva. É uma estrutura de receita gigantesca para as comunidades indígenas. Eles conseguem ter uma receita muito boa, e vai manter a floresta do mesmo jeito. Vou manter a floresta em pé. Vou gerar emprego para os povos indígenas. Por exemplo, nós temos concessões florestais aqui no Brasil, que dentro do termo de referência, do contrato que o Serviço Florestal Brasileiro assina com o concessionário, aquela pessoa que ganha concessão, ele existe, e você contrata, exemplo, 25% de mão de obra indígena. Para poder, pelo impacto. Sim, nós temos isso já a nível de Brasil, rodando já. O Serviço Florestal Brasileiro, que é o grande concessionário de florestas públicas do Brasil, ele já prevê isso já. Então, às vezes eu tenho porque o Brasil tem muita reserva indígena, você pega o estado do Amazonas, lá tem concessão hoje de mais de 1 milhão de hectares, e no derredor tem reserva indígena. Então o que eu vou fazer de benefício para aquela comunidade local? Além de industrializar a madeira naquela região, eu contrato um monte de obra daquela região. E gera emprego, gera receita. Então nós temos condições de avançar isso. O manejo florestal, você fez uma colheita e depois de 2 anos você nem percebe que a floresta foi colhida, de tão baixo impacto. Você não colhe mais que 2 a 3 árvores por hectare. 1 hectare é um campo, é o tamanho de um campo de futebol. Então nós temos que avançar bastante nessa discussão. E se nós não começarmos a discutir isso agora, porque são discussões demoradas, são discussões que demandam um tempo. Se eu não começar a discutir isso agora, eu não vou avançar. E aí daqui a pouco eu não vou ter o tempo de renovação suficiente. Porque talvez, Grace, você não saiba, mas um manejo florestal, você só consegue entrar nele, fazer uma nova colheita dele depois de 25 anos. Então, o manejo que eu fiz agora em 2025, eu somente vou poder adentrar e fazer uma nova colheita depois de 25 anos, porque é o ciclo que a floresta precisa para se regenerar e desenvolver
matéria-prima suficiente do que foi colhida na 25 anos atrás. Então, eu preciso fazer esse processo. Então, algumas regiões, nós estamos fazendo esse mapeamento, não vão ter o ciclo renovado suficiente para manter aquele parque industrial. Entendi. Então, a matéria-prima acho que é um grande desafio e também a agregação de valor. Perfeito. Ednei, prazer te conhecer, adorei saber sobre o setor madeireiro. É um setor que realmente você tem razão, é pouco falado. E você falando, eu fiquei até preocupada, né, questão social e econômica desses municípios, porque já que, como você falou, são empresas que funcionam, são empresas familiares, que movimentam a economia, tipo, de uma cidadezinha ali, né, como no extremo do estado. E aí, como que fica com esse tarifaço? Então, vamos torcer para que essa reunião que você citou possa prospectar algo bom para todos nós. Obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouquinho do setor florestal, né, esse setor tão importante aqui para o estado do Mato Grosso, que, tipo assim, que nós geramos aí só de carteira assinada dentro das indústrias mais de 16 mil empregos diretos. E assim, o assunto é bastante extenso, nós temos aí pauta para falar sobre o setor, várias frentes aí, muita demanda. Eu agradeço o espaço, espero voltar mais vezes aqui, poder falar, prazer conhecer vocês e obrigado pelo espaço. E eu quero, viu, Laís, quero falar desse piso aí, eu quero alguém que saiba fazer esse piso pra gente mostrar como que é esse piso aí, pra gente mostrar que na é melhor. Na próxima eu trago umas amostras pra vocês e vim mostrar aqui pro pessoal pra ver. Nossa. Vocês vão ver que interessante, que bonito que é esse material. Fiquei impressionada. Gente, segue o CIPEM nas redes sociais, segue o presidente Ednei Blasius lá. Vou deixar aí o arrobazinho para vocês e segue a gente também. Comenta aqui o que você acha do tarifaço. O Lula tá inviabilizando ou nós estamos certos em ficar esperando o Trump entrar em contato com a gente? Um abraço, hein? Boa semana. Tchau.